O jogo decisivo, Guarani e 15 de Piracicaba se enfrentam logo mais às 8h30 da noite aqui no Brinco de Ouro. Para me ajudar nessa missão, eu chamo ele, Heitor Fredo. Boa tarde para você, seja mais uma vez bem-vindo aqui no TVB Notícias. Muito obrigado, Verônica. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o TVB Notícias. Que noite especial hoje em Campinas, em Piracicaba, pela expectativa do 15. E o clima tá bem a caráter do que é esse jogo. Uma decisão em que, infelizmente, só um vai subir. Legal seria se os dois subissem para a primeira divisão, mas um deles vai ficar pelo caminho. E esse clima a gente começa a falar a partir de agora aqui no TVB Notícias. Vamos olhar. O último jogo decisivo entre o 15 e o Bugre aconteceu em 2011. Na época, o 15 venceu nos pênaltis e levou o título de campeão paulista da Série A2. Mas e dessa vez, qual será o resultado? A expectativa do acesso e, consequentemente, o título, para coroar com chave de ouro essa campanha e essa união que se formou dentro do clube. E lá em Campinas, na quarta-feira, vai ser mais difícil ainda, mas se Deus quiser, a gente volta com o acesso de lá. Leva a decisão para os pênaltis. Se houver um vencedor no tempo normal, ele estará garantido na primeira divisão do Campeonato Paulista. É isso aí, dia decisivo. E o Guarani fechou o treino para garantir o mistério na escalação e dificultar a vida do 15 de Piracicaba. Vamos ver. Últimos ajustes para uma noite histórica. Em 90 minutos, o Guarani vai colocar à prova o planejamento de uma temporada que resultou na melhor campanha da primeira fase da Série A2, mas que só será lembrada em caso de acesso. A vantagem da liderança é jogar em casa. E todos esses fatores também colocam no elenco bugrino uma pressão extra, que o técnico Humberto Louser tenta dosar para que a motivação não se transforme em desespero. Motivação, o simples fato de você estar numa fase decisiva como essa, você vestiu uma camisa do tamanho que é do Guarani. Isso aí o atleta por si só ele já tem que estar motivado. E é assim que eu vejo o meu grupo, motivado, com brilho no olhar, em busca de fazer história dentro desse clube. Quanto à pressão, também é natural pelo peso que essa camisa tem. No último treinamento, que foi fechado para a imprensa, Humberto Louser definiu uma posição onde ainda está em dúvidas: a armação do time. O titular só vai ser confirmado minutos antes da partida contra o 15 de Piracicaba. Mas o técnico bugrino já adiantou: 3 jogadores disputam uma vaga. É justamente isso, 3 para uma. Aspecto bola parada é decisivo demais. Os números não mentem, é mais de 70% que os jogos são resolvidos. E num momento como esse, como a partida fica muito truncada, você tem que estar atento. Por isso que eu tenho conversado bastante com nossos atletas, para elevar o nosso nível de concentração, em momento algum virar as costas para qualquer tipo de jogada parada. Tá aí, esse jogo promete, hein, Heitor? Já são 14 mil ingressos vendidos, o estádio vai estar cheio. A última previsão do Guarani foi essa, o último balanço, 14 mil ingressos. O tobogã, que é o maior setor do estádio Brinco de Ouro da Princesa, já não tem mais entradas. As últimas entradas são na cabeceira. E lembrando, torcida do 15 de Piracicaba, os ingressos são exclusivos para Piracicaba, vendas no Barão da Serra Negra. Não tem bilheteria aberta para visitante no Brinco de Ouro da Princesa. A Série A2 já teve o primeiro classificado para a primeira divisão. Ontem, a equipe do Oeste venceu o São Bernardo por 3-2. No primeiro jogo, já havia vencido por 2-1. Fica até uma lição para o Guarani esse jogo, porque o São Bernardo foi arrasador na primeira fase, só perdeu uma partida e agora, na hora da decisão no mata-mata, tinha vantagem de jogar em casa e ficou pelo caminho, não conseguiu a vaga. O Guarani tenta evitar esse retrospecto, que não é de hoje, é histórico. Nos últimos anos, quem se classifica bem acaba ficando pelo caminho. Humberto Louser falou sobre essa possível mudança no time, 3 jogadores para uma vaga. Essa vaga é a do Rondinelli. O Guarani tem esse meia amador, que acaba funcionando também como um atacante nos momentos de pressão, e ele pode perder a vaga ou para o Kaique ou para o Denner, que é uma situação interessante, porque o Denner é um jogador diferente. Sim.
ele é reserva. E vice-artilheiro. O segundo maior goleador do Guarani no campeonato vem do banco de reservas. Então, fica essa dúvida, colocá-lo nessa decisão ou deixar o que está dando certo? Agora, Heitor, tem exatamente isso que eu ia falar. Tá dando certo, o Guarani tá bem na competição. Você acha que o técnico mexe? Eu acho que não. Eu acho que é mais para confundir a cabeça do técnico Evaristo Pisa, até porque o técnico do Guarani sabe que do lado de lá também tem gente que conhece o lado de cá. O Evaristo Pisa trabalhou no Guarani e outros 2 jogadores também têm uma história no Guarani. O Osiel e o atacante Fabinho. Fabinho chegou a ser vaiado nos jogos aqui na primeira fase, no jogo de lá. Aliás, eu perguntei para o Humberto Louser sobre isso e ele falou o que pode representar num jogo tão grande o adversário conhecer de perto o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Confira. Sempre é bom você conhecer o seu oponente, né? Eles têm atletas que aqui conviveram, já sabem qual é a atmosfera do clube, conhecem muito bem o clube, mas é claro também, a gente tem procurado estudar muito o nosso adversário, individual e coletivamente. O Evaristo tem um grupo muito forte, então tenho certeza que ele vai buscar a sua melhor formação para nos enfrentar, é um cara que estuda também. E cabe a nós também neutralizar as ações ofensivas do adversário, nos impormos dentro de casa, sempre bem equilibrado, bem organizado, para não permitir ao adversário aquilo que ele tem de melhor. Tá aí, agora, Heitor, o Humberto vai guardar para o final uma substituição. Por quê? A promessa é essa. Por conta do Fumagalli. Se o jogo tiver apertado, tiver 0-0 com a possibilidade de ir para os pênaltis, o Fumagalli é um cobrador nato. Ele fez a carreira também muito graças à eficiência nas bolas paradas. Melhor cobrador da equipe? É o melhor cobrador, sem dúvida, da equipe. Embora o Guarani tenha bons cobradores. Agora, se o jogo já tiver ganho, aí vira uma festa. Porque o Fumagalli tem uma linda história no Guarani. É o último ano, ele já anunciou como profissional e aí acaba sendo um reconhecimento por tudo que ele já fez na história. Por falar em história, tem alguém que também já é ídolo do Guarani há muito tempo, que mandou uma força, né, Verônica, pro elenco antes dessa partida importante. Muito legal, né? O técnico Tite foi quem mandou esse recado que a gente acompanha agora aqui no TVB Notícias. Técnico Humberto, os atletas todos do Guarani, você sabe da minha história, se não sabe, eu tenho uma história muito bonita do Guarani, uma gratidão muito grande. Fico aqui na torcida e quero fazer das palavras do Ricardinho quando ele deu a entrevista dizendo que tem que ser melhor, tem que ser mais competente, tem que ir para dentro do campo, tem que merecer a vitória e classificar. Esse é o sentido, que vocês estejam mentalmente fortes e que possam traduzir a melhor campanha durante toda a fase de classificação num grande jogo e merecer vencer. Fico aqui na torcida e desejo aqui felicidades para vocês com o meu abraço. Tchau, tchau. Ai, o Tite, né? Ídolo da torcida também. Ídolo, né? Demais. E você viu que ele assiste o TVB Notícias, né? Que ele falou, o Ricardinho ontem na entrevista falou isso. A audiência muito qualificada bom, é isso aí, Tite. Ô, Heitor, e em meio a esse mistério do técnico Humberto, como é que você vê a escalação do Guarani para hoje? Qual que é a sua opinião? Bom, como eu imagino que o Rondinelli seja mantido no time titular, o Guarani deve usar a mesma estratégia de toda a primeira fase. Não dá para mexer num momento tão importante. Bem, né, tá indo muito bem. Bruno Brígido no gol. A zaga é certeza que vai ser essa. Lennon, Maia, Lombardi e Marcílio. O meio-campo com Baraca, ele é o cara desse meio-campo. Eu não tenho dúvidas que ele vai ser titular. O Ricardinho também provavelmente vai ser mantido no time. E aqui o Rondinelli, que pode dar a vaga para o Kaique ou para o jogador Lennon. Bruno Nazário e Eric abertos, Bruno Mendes, o centroavante do Guarani. Esse é o time do Humberto Louser preparado para o jogo de 8h30 da noite. Do outro lado também tem mistério, viu, Verônica? Sim. Porque se de um lado tem dúvidas, do outro também. O 15 de Piracicaba, na primeira partida, optou por um time muito ousado. E aqui é hoje a grande muda, posição. você acha? Eu acredito que sim, porque ele tirou o Fraga, que é um volante, um cara mais marcador, e colocou na primeira partida o Jobinho. O 15 de Piracicaba jogou com 4 atacantes, porque estava em casa, precisava fazer o resultado. Para hoje, essa formação é arriscada. Acredito que o Evaristo Pisa escale Samuel Pires, Osiel, Marcondes, Vitor Simon e o Pedrinho, Gilson. O Fraga eu acho que ainda vai ser titular mesmo, e também o Costa, Fabinho, Everton e Bruninho. Esse é o 15 de Piracicaba, que imagino venha para segurar o empate e tentar a decisão por pênaltis, porque daí fica mais aberto o jogo. Jogaço hoje, 8h30 aqui no Brinco de Ouro. E né, a gente acompanha amanhã qual a torcida que vai fazer a festa na primeira divisão. Vamos ver amanhã.